Olá, tudo bem? Vamos ao segundo vídeo sobre o tema da aula, que é narração e descrição. Retomando então certos conceitos, o texto narrativo, ou também chamado de narração, ele é caracterizado por uma passagem de tempo, mas também um tópico bastante interessante nele é a transformação de algo para uma outra coisa. Por ser um texto em que há uma passagem de tempo, nós temos uma transformação. Ou seja, algo se torna em outra coisa. Né? Por quê? Porque a narração traz o quê? Um conflito. E tudo que traz conflito faz o quê? Uma certa transformação. Portanto, um texto narrativo, ele é considerado um texto em processo, ou seja, em transformação de alguma coisa. Né? Então, este nosso material aqui, que vocês estão vendo na tela e também vocês podem baixá-lo nos seus telefones e também computadores, eles dão as características deste assunto, né? Então, no vídeo passado foi falado das 5 partes, dos 5 elementos que toda a narração deve ter, que é o enredo, né, que é algo que se conta, que é o narrador, que é quem conta, as personagens que fazem com que o texto se mova, claro, o tempo e o espaço. Então, todos os textos narrativos têm isso. Enquanto o texto narrativo faz uma transformação, nós vamos ter a descrição que não há transformação. Embora as descrições usem também verbos, que são aquelas palavrinhas que servem para dar uma ação em um certo tempo, os textos descritivos colocam o quê? Todos esses verbos em modo simultâneo, ou seja, todos ao mesmo tempo, né? Portanto, aqui eu vou destacar uma parte aqui que nós vamos ler juntos e aí eu vou explicar isso melhor para vocês. Os carros andavam devagar. O sinal abria e fechava sem medo das buzinas. Motos cortavam os espaços exíguos entre os automóveis. Assim se desnudava o trânsito de uma cidade grande. Esse texto há certas ações, mas todas elas acontecem quando? Lá no passado. E todas elas são simultâneas. Andavam, né? Abria, fechava, cortavam. Então, todas elas são simultâneas, por quê? Porque elas acontecem ao mesmo tempo. Quando tu lês esse trecho, né, o que te vem à mente? Vem a transformação de algo? Não. Vem o quê? Como é que é o trânsito em uma cidade grande? Portanto, nós temos uma descrição. Descrição, então, ele é o texto que pinta um quadro sobre alguma coisa. Né? Não há o que? Transformação, mas sim aquela coisa como ela é em um certo momento. Então, descrições elas podem ser feitas no passado, no presente ou até no futuro, mas todos os verbos eles têm que ser simultâneos, ou seja, eles têm que estar no mesmo tempo. Tranquilo? Então, se nós colocássemos outras coisas nesse texto aí destacado aqui, aí nós vamos começar a parte da narração. Quer ver? Vamos pegar mais umas frases e pôr lá naquele texto ali. Ó. Aquele texto que antes falava do trânsito, né, que os carros estavam devagar, que o sinal abria, fechava, e que as motos iam cortando as partes mínimas de espaço. Então ali é uma descrição, mas agora, esse que eu destaquei agora, vai ser uma narração. Quer ver? Um garoto pisou na rua, não olhou para os lados. Uma moto
cortando os carros parados, não o viu e bateu no meninote, jogando este a poucos metros à frente. Bateu a cabeça na calçada, sangrou um pouco. Aqui a gente já não tem uma descrição, nós temos o quê? Nós temos a transformação de alguma coisa. Quem é que está se transformando? É o garoto, que ele estava bem, só que ele sofreu um acidente. Portanto, quando nós temos uma transformação de algo, nós temos uma narração, tranquilo? Então, um ponto bastante importante é que narração e descrição, elas vêm juntos no mesmo texto. Sempre que se conta algo, nós temos que pintar esse algo, como ele é, né, de fato. Então, ali, ó, agora os exercícios. Aí, ó, na narração abaixo, coloque trechos de descrição onde houver lacunas, ou seja, espaços em branco. Aqui, ó, o pássaro viu um cacho de uvas na janela do apartamento. Aqui é uma ação. Aí vocês vão ter que colocar uma parte descritiva sobre o cenário. Como é que eram essas uvas? Como é que o pássaro ficou? Né? Então, vocês vão ter que colocar pelo menos umas 2 frases, uma que mostre como é que o pássaro ficou e como que as uvas eram. Né? Vocês vão ter que descrever, né, que as uvas elas eram assim, brilhantes, elas estavam brilhando, né, na luz do sol, coisas desse tipo ali. Aí continua a narração. Aproximou-se rapidamente. Por que é uma narração aí? Porque está acontecendo uma transformação do pássaro. Ele estava no alto e ele se aproximou. Então ele trocou de lado, ele trocou de posição. Então, quando há transformação, nós temos narração. Ó, bicou 2, 3 vezes algumas uvas. Aí nós vamos colocar aqui uma descrição também. Como é que essas uvas ficaram? Como é que ele sentiu o gosto? Como que era o gosto das uvas? Como é que ele bicou? Se foi muito rápido ou se foi muito devagar, né, para ele, né, degustar as uvas. O garoto se aproximou da janela. Espaço para descrição. Mostre-me como é este garoto e como é que ele se aproximou. O pássaro fugiu amedrontado. Aí a nossa narração terminou. Agora, abaixo é meio que o contrário. Na descrição abaixo, coloque trechos de narração onde houver lacunas. Trechos de transformação, ou seja, de coisas que surgem, de coisas novas. Ó, o céu se pintava com vermelho intenso. Nós temos uma descrição, mostra como o cenário era. Aí a gente pode colocar que isso era lindo, que as pessoas estavam nas ruas para contemplar o sol, né, e o céu. Então nós vamos ter que colocar o quê? Coisas de movimento e de transformação. O garoto era gordinho, bochechas rosadas e empinava uma pipa bege. Então aqui a gente tem uma descrição de uma personagem. Vocês podem já preparar aqui anteriormente como é que essa personagem estava. Assim, mostra como ele se transformou, que ele estava dentro de casa e ele foi para a rua. Então, aí vocês vão colocar narração. Aí aqui vocês vão colocar uma outra narração sobre a pipa. Como é que a pipa voava, se ele estava pondo a pipa muito alto. Entenderam? Aí continua. Os olhos do menino estavam totalmente abertos, suas mãos tremiam diante da ameaça. Opa, aqui já há alguma coisa nova. Aí aqui vocês vão ter que colocar que ameaça era essa. Né? Se era algum pássaro que foi lá e destruiu a pipa dele, ou se era um outro moço que também estava com uma pipa próxima e ele queria destruir a pipa dele. Agora o terceiro exercício, nas narrações em terceira pessoa, abaixo, ou seja, alguém que conta uma história estando fora dela,
ou seja, não participa dela, vocês vão ter que reescrever essas 4 frases, alterando para alguém que esteja dentro da história, ou seja, para um narrador personagem. Ou seja, vocês vão ter que trocar algumas palavras, principalmente verbo. Que nem aqui, ó. A luz invadiu o quarto. Maria puxou a coberta para cima dos olhos, mas não conseguiu tapar totalmente a luminosidade. Tratou então de levantar-se. Estava faminta, porém queria dormir mais um pouco. Quem é a personagem ali? Maria. Ou seja, alguém está contando como é que ela estava se comportando. Vocês vão ter que reescrever esse texto como se vocês fossem a Maria. Então aqui, ó, a luz invadiu o quarto. Aí vocês vão ter que alterar várias palavras aqui. Entenderam? Onde houver coisas que a Maria faça, vocês vão ter que colocar o eu, né? Ó, eu puxei a coberta para cima dos olhos, mas não consegui, altera ali, tapar totalmente a luminosidade. Tratei, então, de levantar-me. Ou seja, eu estou contando a minha história. Eu estava faminto, porém, queria dormir mais um pouco. Entenderam? Então é isso que vocês vão ter que fazer nos outros textos ali. Passar da terceira pessoa, ou seja, eles e elas, para a primeira pessoa, que é o eu. Entenderam? Então espero que vocês consigam fazer tudo bem e que tenham entendido, enfim, as características da narração e da descrição. Ok? Obrigado!